Então, galera, vamos para mais uma aula de química, tá bom? Hoje a gente vai estudar sobre átomos, teoria atômica e semelhanças atômicas, tudo bem? Então, o professor Matheus Almeida aqui, né? Ainda é o professor Matheus Almeida, mesmo sem barba, mas continua sendo professor, tá bom? Então, vamos lá. A gente viu nas últimas aulas sobre a teoria atômica de Dalton, né? Dalton foi o primeiro cientista que trouxe para nós algumas colocações sobre o átomo e que a gente usa também até hoje, alguns conceitos sobre substâncias. O conceito de átomo a gente usa até hoje, lembra, a gente falou isso na aula, que átomo significa a parte da matéria que não é divisível. Então, Dalton deixou isso pra gente, lembra de algumas coisas? Então, o átomo naquela época, em 1808, Dalton já falava que o átomo era indivisível, era maciço e esférico, né? Lembra que nas nossas aulas a gente falava que a gente comparava com a bola de bilhar, né? Aquela bola de sinuca, ele tinha que dar um exemplo de como é que era o átomo, que as pessoas não conseguiam entender. Então, ele falava que o átomo era como se fosse uma bola de bilhar, uma bola de sinuca. Então, com o passar do tempo, alguns cientistas vieram depois do Dalton e fizeram alguns experimentos que também falou que não era só uma partícula, não era uma partícula indivisível, mas era uma partícula que possuía partículas ainda menores. E eles foram descobrindo essas partículas de acordo com o tempo. Então, a primeira descoberta depois do átomo, que Dalton veio trazendo as suas colocações, foi o elétron. Foi a primeira partícula que foi descoberta por Joseph John Thomson, que viveu entre 1856 e 1940. Então ele colocou uma ampola com uma quantidade de um gás, nas referências ele não informa qual gás que era. Então ele colocou um gás qualquer, e aí ele colocou dentro de uma ampola fechada, ligou um resistor ligou dois eletrodos nele, um positivo e um negativo, para que passe energia por dentro da ampola, para aquela ampola ali. E aí, quando ele fez essa ligação, ligou as luzes, ele viu que formava um feixe de luz dentro da ampola com aquele gás. Então, se o átomo ele produz um feixe de luz quando eu coloco corrente elétrica no meio do sistema, então eu posso dizer também que o átomo possui uma partícula que possui carga. Então aí foi descoberto o elétron por meio dos raios catódicos, que são raios que possuíam uma partícula. Então, se eu admito que eu tenho um feixe de luz dentro de uma ampola que eu não conseguia antes de colocar eletrodos, você não via, a partir do momento que você induz eletricidade, ele forma um feixe de luz, então eu tenho uma partícula que responde àquela eletricidade. E a partícula que responde é uma partícula negativa, onde ele deu o nome de elétron em 1897. Então ele descobriu que aqueles raios lá, como eu já tinha falado, eram partículas e que eles apresentavam uma carga negativa, tudo bem? Então Thomson foi o segundo cientista a propor o modelo atômico, onde ele chamava que o modelo era como se fosse um pudim com passas, uma grande massa de um fluido que era positivo, e em volta dele tinha pontinhos de cargas negativas, como se fosse um grande pudim com as passas. As passas eram colocadas como se fossem os elétrons, entendeu? Eles colocavam ele colocava como se as partículas fossem as passas, né? Lembra? Igual do Dalton, ele tinha que dar um exemplo que era do dia a dia daquele povo daquela época. Então ele dava esse exemplo lá. O próton foi descoberto por Eugene Gonstein em 1886, quando ele também fez o mesmo experimento. E aí ele viu que existia um outro feixe que ele se comportava de forma contrária àquele feixe que o Thomson já tinha descoberto. Então ele automaticamente pensou, cara, se essa partícula, esse fluido vai contrário ao negativo, se ele vai contrário, ele só pode ter
carga contrária. Se ele tem carga contrária, então é uma partícula positiva. Então ele chamou em 1886 essa partícula de próton. Então o próton tem uma partícula positiva e o elétron é uma partícula negativa. Então, mais para frente, Rutherford fez o mesmo experimento, só que utilizando o gás hidrogênio, apenas gás hidrogênio isolado. Então, Thomson e Gontsey fizeram esse experimento com gases não definidos, gases qualquer. Então, já Rutherford ele melhorou a pesquisa e trouxe um gás específico. E aí ele descobriu essa presença das partículas positivas ainda menores e descobriu ainda que essa massa do próton era muito maior do que a massa do elétron. Então ele supôs essas partículas era como se fosse um sistema solar. O átomo se comportava como um sistema solar, onde tinha um núcleo, onde concentrava a maior massa desse átomo, e em volta existiam os planetas, né, que eram os elétrons. Aqui no centro ficava o próton com sua carga positiva. Então ele comparava o átomo já naquela época, em 1904, não faz tanto tempo assim. Em 1904 ele já comparava esse átomo com um sistema planetário, sistema solar, onde o núcleo é representado como se fosse o Sol, onde garante a maior massa. Tudo bem? Então ele fez um outro experimento também para ver se os átomos eram realmente maciços, né? Que aí ele chegou nesse modelo planetário. Ele pegou um elemento que era radioativo e bombardeou, né? Bombardeou o quê? Fez um feixe e bombardeou uma placa fina de ouro. E aí ele viu, quando ele fez esse bombardeio com uma carga elétrica positiva, o que aconteceu? O resultado disso foi que alguns raios que batiam nessa placa fina, muito fina de ouro, alguns atravessavam e outros repulsavam. Existiam raios que passavam e outros que voltavam, né, nessa lâmina que ele fez em volta de zinco. Então, se ele era totalmente maciço, todos tinham que bater e voltar. Se você joga algum objeto que é maciço e em outro objeto maciço, ele não vai atravessar, vai bater e voltar. Se você chuta uma bola na parede, a bola não vai atravessar, ela vai bater e vai voltar. É o que eles pensavam na época, que o átomo era totalmente maciço. Só que quando ele fez isso e ele viu ele viu que alguns raios passavam, por exemplo, se eu tenho um objeto que passa, é como se fosse uma rede. Se eu jogo um raio e o raio passa por esses lugares, se ele bater entre esses encontros aqui ou nas lâminas, ele vai bater e voltar. Se ele bate aqui e atravessa, então o átomo não é maciço. Concorda comigo? Então, se o átomo não é maciço, existe então um espaço entre um átomo e outro. Existe um espaço entre o núcleo e a sua outra região. Tudo bem? Se existe um espaço entre o núcleo e a outra região do átomo, então esse átomo não é maciço. Tudo bem? Então Rutherford concluiu isso. Então ele fez essa semelhança com o sistema planetário. Então ele automaticamente já dividiu o átomo em duas regiões. Então a região que continha toda a massa do átomo, ele chamou de núcleo. Então onde moram os prótons. E aí a outra partícula que envolvia os prótons era chamada de elétrons. Tudo bem? Mas aí corria um problema na época. Bom, vocês sabem que os opostos se atraem, né? Essa é uma lei física. Os opostos se atraem. Positivo atrai negativo. Se o próton é positivo e o elétron é negativo, se o próton fica aqui, no núcleo,
e o elétron fica aqui na eletrosfera, por que os dois não se atraem e o núcleo não se rompe? Era uma coisa que eles se perguntavam na época. Como é que isso poderia acontecer? Por que o átomo ele mantinha o seu núcleo em perfeito estado, sua eletrosfera com os elétrons girando, se as partículas, por lei, elas se atraíam? Se eu tenho um objeto que está aqui positivo e negativo, esse positivo é muito forte, esse negativo também, os dois vão se atrair como se fosse um ímã. Você pega aqueles dois ímãs que são grandes e densos, e aí chega um momento que os dois colam que fica até difícil de desgrudar, é mais ou menos o mesmo esquema. Como é que as duas partículas se comportam se as duas se atraem? E aí veio depois um novo estudo admitindo que Rutherford que assim, eles começaram a admitir que deveria existir uma terceira partícula para equilibrar isso tudo. Porque tem que ter um equilíbrio dentro do núcleo. E aí eles descobriram que existe uma partícula que não possui carga. Por quê? Se essa partícula possui uma carga, ela também vai atrair ou vai repelir. Se essa partícula fosse positiva, ela vai repelir com a do próton, ela já seria um próton. Se ela fosse negativa, ela não poderia nem estar dentro do núcleo, porque teria um problema aí que o núcleo ia se romper, porque o núcleo só pode ter carga positiva. Então teria que ser uma partícula que ela desestabilizasse a energia do próton e também não desestabilizasse o próprio núcleo. Então, foi criada em 1936, não foi criada, foi descoberta o nêutron por James Chadwick, que falou que essa partícula existia, que tinha uma partícula que ela era neutra e que ela estabilizava o núcleo. Então, ele deu o nome dessa partícula de nêutron. Então, o átomo ele possui três partículas. Ele possui duas regiões, que é o núcleo e a eletrosfera, onde no núcleo moram os prótons, que possuem carga positiva, os nêutrons, que não possuem carga, para poder fazer o quê? Deixar esse núcleo bem certinho, para ele não se desfazer por conta da eletricidade, e os elétrons que ficam em volta desse núcleo, fazendo essa tentativa de se aproximar, mas não tão se aproximar, porque agora você tem uma partícula que não deixa essa partícula se unir com a outra. Então ela já existia, só que eles não conseguiam chegar à conclusão, e essa conclusão só chegou com James Chadwick em 1932. Você vê que é bem recente esses estudos. Então a química é uma ciência muito nova, comparada com as outras ciências, é uma ciência extremamente nova e recente. Tudo bem? Então, em 1913, Henry Moseley fez um novo bombardeamento com elétrons químicos em raio-x. Desculpa, com elementos químicos. E aí, cada elemento se comportava de uma forma. Claro, eles têm que se comportar de uma forma. Então, quando eles se comportavam de formas diferentes, quer dizer que a quantidade de prótons que eles tinham no núcleo eram diferentes. Até porque cada elemento ele tem hoje a gente sabe que cada elemento tem a sua característica. Quem já estudou sobre tabela periódica viu, ou quem não estudou vai ver que cada elemento possui uma quantidade de prótons, de elétrons diferentes. E isso caracteriza cada elemento. Imagina, se todos os elementos tivessem a mesma quantidade de prótons. Hoje a gente não teria o que a gente tem hoje. Todos os elementos seriam iguais. Todos seriam, não existiria nenhuma tabela periódica. Por quê? A tabela seria de um elemento só. Por quê? Porque ele teria a mesma quantidade de prótons. Tudo bem? Então, como ele descobriu que cada um possuía uma característica diferente, ele propôs, colocou que cada elemento teria um número Z, que caracteriza a quantidade de elementos, de prótons, Com essa quantidade de prótons, cada elemento teria a sua característica. Então, todo elemento tem uma quantidade de prótons definida. Tudo bem? Tudo bem até aí? Então vamos lá. Qualquer coisa, se não entender, volta um pouquinho o vídeo. Pausa, volta um pouquinho. Então, por exemplo,
Hélio, né? A gente já estudou sobre esse elemento. Gás hélio, né? O gás hélio possui 2 prótons. Por quê? Porque o número Z dele é o número 2. Você pode olhar na sua tabela aí, ó. Pode olhar na internet. Pode ver lá que o hélio, ele tem o número Z igual a 2. Esse número Z, a gente chama ele de número atômico. Então, o número atômico, eu falo que é como se fosse o CPF do elemento químico. Cada elemento químico tem o seu. Se cada elemento químico tem o seu, então isso caracteriza cada elemento químico. Nenhum elemento tem o mesmo número atômico. Todos eles têm um número atômico diferente. E o que manda nisso é a quantidade de prótons que tem dentro do núcleo. Quantidade de prótons. Beleza? Eu já vou avisando que todos os elementos que estão na tabela periódica estão no estado fundamental. Então anota sobre isso, hein? Sempre façam suas anotações. Estado fundamental. Então eles não possuem carga elétrica. Eles estão automaticamente isolados, neutros. Então o que eu posso falar? Se eles estão neutros, eu tenho duas partículas positivas. O positivo anula o negativo, né? Na matemática, mais 2 menos 2 é igual a 0. Então, para eu ter um átomo de hélio que seja nulo, se ele tem 2 prótons, quantos elétrons ele vai ter que ter na eletrosfera? O que vocês acham? É isso aí, ele vai ter que ter 2 elétrons. Então, ele vai precisar ter 2 partículas negativas aqui, ó. Para quê? Para que elas se anulem, a carga seja anulada, para que o átomo não tenha tendência a ser positivo ou negativo. Então o hélio, todos os elementos que são encontrados na tabela periódica, com esse número atômico ele também caracteriza a quantidade de elétrons. Então automaticamente eu posso dizer que se esse hélio aqui, que não possui carga, que está neutro, se ele tem 2 prótons, ele também vai ter 2 elétrons. Tudo bem, galera? Tudo bem até aí? Então vamos dar seguimento aí. Então eu também tenho uma coisa chamada número de massa. O número de massa ele é a soma do número de prótons, né? Número atômico mais o número de nêutrons. Bom, eu posso colocar essa aí, número de prótons e número de nêutrons. O que é o número de prótons? É o número atômico, né? Nêutron eu posso representar pela letra N. E eu represento massa pela letra A. Então, se eu somar a quantidade de prótons e somar a quantidade de nêutrons, eu vou ter a minha quantidade de massa. Tudo bem, galera? Até aí? Então, grave isso aqui, ó. Isso aqui é importante. Então, se eu somar a minha quantidade de prótons mais a minha quantidade de nêutrons, eu vou ter a minha quantidade de massa, beleza? A massa, o número atômico ser um valor inteiro, então a minha massa também sempre vai ter um valor inteiro. Automaticamente meu número de nêutrons também vai ser um número inteiro, tudo bem? Como a massa dos elétrons ela é muito pequena, ela não entra nessa questão, tudo bem? Vamos botar um exemplo aqui. Eu tenho ferro que tem o número atômico 26 e ele tem uma massa 56. Quantos nêutrons ele vai ter? Então, ó, tem que a fórmula é o número atômico vai ser somado com o número de nêutrons, eu vou ter o número de massa. Vou inverter isso daqui. Ele quer saber o número de nêutrons, né? Vamos substituir logo. Z é 26 mais N é o que eu quero saber, e o número de massa é 56. O que eu posso fazer? Aqui está somando, eu posso botar para lá subtraindo. N vai ser igual a 56 menos 26. N vai ser igual a 6 menos 6, 0. 5 menos 2, 3. Então, o ferro tem 30 nêutrons. 30 nêutrons, beleza? Difícil? Complicado? Qualquer coisa, se não entendeu, volta um pouquinho no vídeo para você dar uma olhada, beleza? Tudo bem até aí? Vamos dando seguimento, né?
Vamos lá. Se eu quiser saber também a quantidade de nêutrons desses caras aqui. Tem aqui, ó, cálcio, cloro. Cálcio vale 20, automaticamente tem 20 prótons. E a massa dele é 40, né? Então vamos lá. A igual a Z mais N. Tudo bem? Então vamos substituir aqui, ó. A é 40, Z é o que eu quero saber. Número de nêutrons, desculpa, Z eu já tenho, né? 20. Número de nêutrons que eu quero saber. N vai ser igual. Que está somando, passa para lá subtraindo. 40 menos 20. Então, cálcio tem 20 nêutrons. Beleza? Claro. Vamos lá. Massa do cloro 35. Z aqui é 17. Mais o número de nêutrons. Galera, eu estou fazendo A igual a Z mais N. Mas é a mesma coisa, né? A gente viu lá, ó. Se eu somar prótons e nêutrons, né? Vai dar o número de massa. Fazendo A igual a Z mais N, mas isso aqui também, ó. Eu só troquei o A de lugar. Ó. Número de prótons mais número de nêutrons é igual ao número de massa. Eu só inverti, tá bom? Então A igual a Z mais N. Aqui, ó. 35, 17 é o número atômico. Então passa para lá. Ó. N vai ser igual a 35 menos 17. 35 menos 17 aqui vai dar, ó. 5, 2 menos 1, 1. Então o cloro vai ter 15 nêutrons. Tudo bem, galera? Então isso aqui é só para a gente ir reforçando, tá bom? Então o Dalton ele fazia uma proposição de que todos os elementos químicos possuíam a mesma massa. Se isso fosse verdade, né? Os átomos teriam que ter o mesmo número de prótons e nêutrons, né? É aquela coisa que eu estava falando. Se fosse para isso acontecer, a gente não teria átomos diferentes, não teria elementos diferentes, porque cada elemento tem a sua característica. Cada um tem o seu número de nêutrons, cada um tem o seu número atômico, cada um tem seu número de massa. Se cada um tivesse um número igual, se todos tivessem números iguais, como é que a gente faria para diferenciar eles? Né? Pensa um pouquinho. Eles podem apresentar o mesmo número de massa, mas diferente número de nêutron, consequentemente, diferente número de massa, né? Eles podem apresentar o mesmo número de prótons. Mas o que caracteriza cada elemento químico é o número o número atômico. Só voltando aqui. Aqui eu posso falar que pode apresentar o mesmo número de elétrons. Tudo bem? Mas ele sempre vai ter que ter um número diferente de nêutrons, consequentemente o mesmo número de massa. Até porque se for tudo igual, é o que eu falei. Se for tudo igual, eu vou ter o quê? Elementos todos iguais. Todos os elementos seriam iguais. Então o que caracteriza cada elemento químico é o seu número de prótons. É o número Z. Lembra que Z é o CPF do elemento. Tá bom, galera? Então como é que é uma representação de um elemento químico? Bom, eu trouxe duas representações aqui. Ele vai ter o elemento, o símbolo do elemento, né? A gente já viu os símbolos na outra aula. Então, por exemplo, hidrogênio. 1. Então, pode ser o hidrogênio. Esses números podem ser aqui, podem ser aqui, podem ser aqui. Eles têm diversas representações, mas sempre vão ter dois valores junto com o elemento. A carga, vai ter o número atômico e o número de massa. Então vai ser o elemento, número atômico, número de massa. Elemento, número atômico, número de massa. Independente de onde vai vir, não tem uma regra. Sempre vai ser assim, sempre vai ser assim. Mas você vai conseguir identificar cada um deles, beleza? Como é que eu vou identificar cada um deles? Vamos lá. Sódio, né? Lembra disso? Na, sódio. O A vai ser 23 e o Z vai ser 11. Mateus, no dia da minha prova não vai ter o que vai ser cada um, não. Vai estar assim, né? 23 e 11. E como é que eu vou saber? Olha só o macete para sua vida toda.
o número de massa sempre vai ser o maior número. O número de massa vai ser sempre o maior número. Aí você olha, pô, qual é o maior número? 23 ou 11? E aí? E aí? 23, né? 23 é o maior número. Então, se 23 é o maior número, 23 é o meu número de massa. Automaticamente, meu número atômico vai ser 11. Tudo bem? Então, grava sempre que o número de massa é sempre o maior valor quando você verificar um elemento químico. Tá bom? Então, a gente falou que o elemento estava no estado fundamental, né? Mas pode acontecer também desse elemento não estar no estado fundamental. Ele pode estar num estado onde ele está eletricamente carregado. Quando eu tenho um átomo que é eletricamente carregado, eu chamo ele de íon. Tudo bem? O íon ele tem uma capacidade, os átomos em si, eles têm uma capacidade já característica, já definida, de perder ou ganhar elétron. Então, ó, vou de novo. Os átomos têm uma tendência definida de perder ou ganhar elétron. Cada átomo tem a sua característica, lembra disso? Então, eles têm uma característica de perder ou de ganhar elétron. Lembra que ele vai perder ou ganhar elétron. O único número que não vai mudar vai ser o número de próton. Ele não perde próton, não perde ou ganha próton. Ele perde ou ganha elétron, tá bom? Mais pra frente a gente vai entender o porquê que ele perde ou ganha elétron. Então, como ele perde e ganha elétron, ele forma novos sistemas eletricamente carregados. Tem duas classificações. Um íon positivo, a gente chama de cátion. Ele é representado dessa forma. Não vai ser 2+, mas é uma das representações. Ele pode vir só com mais. Então, o que significa isso? Se ele vir com 2+, a gente sabe que o elétron é uma partícula negativa. Então, o íon positivo é aquele íon que perdeu o elétron. Então, se ele perdeu o elétron, ele fica com carga positiva. Então, ele fica com mais 2 cargas positivas. E esse aqui, se tiver só um mais, então ele perdeu um elétron. Aqui ele perdeu quanto? E aí? E aí? Perdeu 2, né? Aqui ele perdeu 2 e aqui ele perdeu 1. E o íon negativo? Se ele é íon negativo, ele está com carga negativa, então ele ganhou elétron. Por quê? Porque o elétron ele possui carga negativa. Então, automaticamente, esse aqui ganhou 2 elétrons, esse aqui ganhou um só. Então, a gente chama esse íon negativo de ânion. Íon positivo a gente chama de cátion. E o íon negativo a gente chama de ânion. Então, cátion é o positivo, ânion é o negativo. Tá bom? Anota isso que é importante também. Então aí, ó, vamos para exemplo aí, ó. Íon positivo. O íon positivo eu tenho aqui, ó, magnésio, né? Magnésio. Aqui a gente vai trabalhar com o número atômico, tá, gente? Então eu tenho aqui o magnésio, tem o número atômico 12, né? Aí ele vai passar por um processo que ele vai perder 2 elétrons. Se ele perdeu 2 elétrons, ele perdeu 2 cargas negativas. Perdendo 2 cargas negativas, ele vai ficar com carga positiva. Então a gente representa que ele perdeu dessa forma aqui, ó. 2+, Mg12, 2+. Quer dizer o quê? Que ele perdeu 2 elétrons. 2 cargas negativas. Então ele ficou com uma carga sobressalente positiva. Tudo bem? Ele tem mais carga positiva. Mais quanto? Mais 2. Beleza? Ânions ou íons positivos, né? Ou íons negativos. Tem que trocar essa coisa aqui, ó, que é íon negativo. Negativo. O outro é o cátion íon positivo. Tudo bem? Agora é íon negativo. Esqueci de trocar aqui. Então eu tenho flúor, né? Flúor. Então o flúor ele ganha um elétron, tá bom? No processo ele ganha um elétron. Qual é o número atômico dele? 9. Ele ganha um elétron, então ele vai ficar com a representação de F-, tá bom? F9- ou 9F-, tá? Então representa que o número atômico dele continua sendo 9, mas agora ele tem um elétron a mais, tudo bem? Vamos fazer só uma coisinha aqui, só pra gente já ir trabalhando com isso,
Aqui agora é positivo. Vamos lá. Pensa só, magnésio. Ele tem um número atômico 12. Número atômico é o número de prótons e elétrons quando o átomo está no estado fundamental. Tudo bem? Agora eu estou falando desse aqui, ó. 2 mais. Não, vamos trabalhar com fundamental primeiro. Então vamos trabalhar com fundamental. Magnésio. Magnésio 12. Quantos prótons eu vou ter? 12 prótons. Quantos elétrons? 12 elétrons. No estado fundamental, tá, galera? Tudo bem até aí? Agora vou falar do íon magnésio. Íon magnésio. Íon cátion magnésio. Vamos lá. Íon cátion magnésio. Quantos prótons ele vai ter? Continua sendo 12, tá? Não altera a quantidade. Agora, quantos elétrons ele vai ter? Lembra que ele perdeu 2? Se ele perdeu 2, vai ser 12 menos 2. Então, 12 menos 2, ele tem 10 elétrons. Tá bom? Então, galera, se não entendeu, volta um pouquinho e vê de novo. Tá bom? Então, ele tem 10... Mateus, por que ele tem 10 elétrons? Porque ele perdeu 2 elétrons no processo. Tá bom? E o flúor? Flúor fundamental. Flúor no estado fundamental vai ter 9 prótons e 9 elétrons. Tudo bem? Agora eu falo do flúor ânion, que é negativo. Então vamos lá. Aí tem menos, né? Quantos prótons ele vai ter agora? Quantos elétrons? Prótons a gente sabe que é 9. E elétrons? Ele não ganhou 1, então ele vai ter 10. Tudo bem, galera? Até aí? Então, anota que isso é importante. Tudo é importante. Então vamos falar um pouco de semelhanças atômicas, tudo bem? Semelhanças atômicas são comparações que a gente faz entre dois elementos, tá? Existem algumas semelhanças que a gente vai aprender, se eu não me engano são 4. Então a gente vai ver quais são as semelhanças que a gente vai ter entre átomos. Então semelhanças a gente faz sempre, é um ato de comparar átomos, tá bom? A gente vai comparar elementos, tudo bem? A gente compara dois elementos e ver o que eles têm em comum. Isso é semelhança atômica. Então vamos olhar para a primeira semelhança. Isótopos. Então, isótopos são semelhanças atômicas de elementos com o mesmo número de... O que vocês acham? De prótons. Por quê? Porque é isótopos. Tá bom? Isótopos, mesmo número de prótons, beleza? Então vamos olhar aqui, ó. Divide aí. Carbono. Tenho 3 carbonos aqui. 12, 6, 13, 6, 14, 6. Qual é o número de massa? O número de massa a gente aprendeu que é o maior número, né? Então aqui, ó, aqui o número de massa é 12, o número de massa aqui é 13, o número de massa é 14. Mas lembra que eu falei que o número atômico é uma coisa que não se altera? Então, ó, número atômico é 6 para todo mundo. Então esses carbonos aqui, cada um diferente do outro, são isótopos de carbono, beleza? Isótopos de carbono. Eles existem, tá, galera? Isso é real. Vamos lá. Oxigênio. Mesma coisa aqui, ó. Qual é o número de massa? Maior número, né? 16, 17, 18. Mas olha o número atômico. 8, 8, 8. Então possui o mesmo número atômico, automaticamente tem o mesmo número de prótons. Então esses aqui são isótopos de oxigênio, tá bom? Potássio. Pode olhar aqui também, ó. Massa, ó, diferente, 39, 40, 41. Mas tem o mesmo número atômico, 19, 19, 19. Se são 19, 19, 19, tem o mesmo número atômico, tem o mesmo número de prótons. Tem o mesmo número de prótons, eles são isótopos de potássio. Tá bom?
Anota aí, hein? Anota aí que é importante, hein? Isóbaros. Isóbaros. Isóbaros são elementos que têm o mesmo número de massa. Matheus, como é que eu vou diferenciar um do outro? B, mas B não tem a ver com massa. Ó, barriga. Barriga, massa, né? Barriga, massa, isóbaros, beleza? Então você olha dos elementos aqui, ó, cálcio e argônio. Argônio é um gás nobre. Então cálcio, olha aqui os elementos aqui, ó. Olha os elementos, olha os números. Qual o número de massa aqui? 20, 40. Massa é o maior número, né? Então vai ser 40, vai ser a massa do cálcio. Do argônio, 40, 18. Qual o número de massa? O maior número, 40 também. Então os dois são 40, então cálcio e argônio são isóbaros, beleza? Por quê? Possui o mesmo número de massa. Então, barriga, número de massa, beleza? Isóbaros. Isótonos. Isótonos são elementos que têm o mesmo número de nêutrons. Beleza? N. Isótonos, o mesmo número de nêutrons. Então vamos olhar aqui, ó. Nitrogênio e carbono. Lembra a fórmula para poder encontrar o número de nêutrons? A igual a Z mais N. Ou posso fazer aqui, ó. Pega esse Z e passa para o outro lado. Vai vir para cá, depois do A aqui, ó. N vai ser igual a A menos o Z. Já fica mais fácil para calcular. Só mexer com a fórmula, tá bom? Só para ficar mais fácil. Então o que acontece? Se eu pegar a massa, subtrair pela quantidade de número atômico, eu tenho a minha quantidade de nêutrons. Então vamos lá. Qual é a massa do nitrogênio? 14. Qual é o número atômico? 7. 14 menos 7, 7. Olha, que legal. Olha isso aqui. Número atômico, 6. Massa, 13. É massa menos número atômico, né? 13 menos 6 dá 7. Ih, que legal. Não é bruxaria, hein? Olha aí. Não é bruxaria. Então, 7 bateu o número igual. Nitrogênio e carbono são isótonos um do outro. Tá bom, galera? Tem a última classificação, que são os isoeletrônicos. Ih, paguei aqui, ó. Dei mole. Isoeletrônicos são elementos que possuem o mesmo número de elétrons, eletrônicos, né? Isoeletrônicos, elétrons, cargas o quê? Partículas o quê? Negativas. Então vamos lá. Tem um cátion, né? Ó, lembra aí, ó. Cátion de sódio, ânion, né? Negativo. Tem um ânion de oxigênio. E tem um neônio aqui no estado fundamental. Não tem carga, é fundamental. Então vamos lá. Tem que saber qual é a quantidade de elétrons, né, de cada um. Então vamos lá. O número atômico desse aqui é 11, né? Automaticamente ele tem 11 prótons. Mas quantos elétrons ele vai ter? Ele não é mais? Então ele perdeu uma partícula. Então ele vai ter 10 elétrons. Esse aqui, o número atômico dele é 8. Então ele tem 8 prótons, mas ele ganhou 2 elétrons, então ele vai ter 10 elétrons. Ih, olha aí, ó. E esse aqui, o número atômico dele é 10, mas ele está no estado fundamental, então ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, né? E olha aí, ó. Mesmo número de elétrons, ó. Então esses três são isótonos, né? Magia negra? Não, não. Então, isótonos, ó, isoeletrônicos, tá bom? Isoeletrônico, mesma quantidade de elétrons, tudo bem? Vamos lá, põe o exercício comentado aí. Só pra gente ir fixando melhor. Vamos lá. Número 1. Então aí, são dadas as seguintes informações relativas aos átomos Y e Z. Né? Átomos Y e Z. Tem um átomo Y, tem um átomo Z. Então vamos lá. E tem um X aí também, olha aí. O X é isóbaro. Então tem 3, não tem 2, né? Tem 3. X, Y, Z.
Então vamos lá, primeira restrição aqui, ó. X é isóbaro de Y e isótono de Z. Eita, não entendi nada, Matheus, olha aí. Olha só, X é isóbaro de Y. Então se X é isóbaro de Y, X tem a mesma massa de Y. Beleza? X é isóbaro, massa, barriga, massa de Y. E é isótono de Z. Então, o X também tem a quantidade de nêutrons de Z. Tem a mesma quantidade de nêutrons. Ó, Y tem número atômico 56. Então, Y tem 56 aqui do número atômico. E tem, ó, número de massa 137. Então, é 56, 137. E ele é isótopo de Z. Então, ó, Y tem o número isótopo, né? Isótopo é o número atômico. Ficou 2Z aqui, mas esse Z é de número atômico, tá? Então ele tem o mesmo número atômico de Z. Então se ele tem o mesmo número atômico, e aqui ele fala que o número atômico de Y é 56, então Z também tem 56 de número atômico. Por quê? Porque é isótopo. E a terceira aqui, ó, número de massa de Z é 138. E aí? E agora? Ele quer saber o número atômico de X, ó. Então vamos lá. X é isóbaro de Y. Se X é isóbaro, é massa, né? Então X tem quanto de massa? 137 igual a Y. E ele é isótono de Z. Não é isótono de Z. Isótono de Z. Vamos ver quantos nêutrons tem. Isótono é o número de nêutrons, hein? Lembra aí, ó. Vamos ver quantos nêutrons tem em Z. Como é que eu faço? É a massa menos o número atômico. Ó. 18. 18 menos 6 dá... Não, que 18 menos 6, Matheus? Que isso? Fugiu da aula de matemática? 138 e 56, né? 8 menos 6 dá 2. Aqui vai pedir emprestado. 13. Aqui vai dar 8. Então, tem 82 nêutrons. Automaticamente, X também tem 82 nêutrons. Então, eu vou achar agora o número atômico de X. Então, A é igual a Z mais N. Não é? E agora eu quero saber o número atômico, né? Então, passo o N para o outro lado. Z vai ser igual a A menos Z. A menos N. Tudo bem? Então eu vou pegar o número da massa, né, 137, e subtrair pela quantidade de nêutrons. Então vai ser 137 menos 82. 7 menos 2, 5. Aqui dá 0. 13 menos 8, aqui vai dar 5 também. Isso aí. É igual a 5. Z é 55. 55. Então o número atômico aqui, ó, 55. Beleza? Resposta letra E de inteligente, né? Brincadeiras à parte. Então, beleza, galera? Não entendeu? Volta um pouquinho, tá bom? Então, queria desejar a todos bons estudos, né? Sucesso nos estudos, tá? A aprovação de vocês só depende de vocês. Então estudem esse conteúdo, deixei uma lista de exercícios também para vocês brincarem um pouquinho com esses conceitos, tá bom? Quero que vocês estudem bastante, porque essa é uma matéria que cai muitas vezes. Eu já vi cair muitas questões também, coloquei algumas questões na prova, de provas anteriores, tá bom? E, por favor, estudem bastante, tá? Aproveitem esse tempo que vocês têm para estudar, tudo bem? Reservem um tempo para vocês poderem estudar, estudar com afinco mesmo, estudar de verdade, tá bom? Então eu quero que vocês estudem, porque a gente prepara esse material para vocês, totalmente para vocês. A gente tenta pensar na melhor maneira de conseguir passar esse conteúdo para vocês. Então, por favor, deem valor a esse conteúdo que a gente coloca e deem valor também aos estudos que vocês estão aplicando, porque é isso que vai levar vocês até a aprovação. Tá bom, galera? Então, desejo tudo de bom para vocês, força e sejam super.